Esse vídeo vai ser para eu fazer uma demonstração matemática do porquê o gráfico de uma função do primeiro grau é uma reta. Essa demonstração muito importante, infelizmente, é oculta em muitos livros didáticos e eu vou explicá-la aqui nesse vídeo para você entender. Geralmente os livros didáticos eles têm uma tabela do lado de valores para x e y e um plano cartesiano ao lado. Aí eles vão colocando valores na tabela e vai preenchendo os pontinhos no plano cartesiano. Aí, magicamente, o gráfico é uma reta e fica faltando alguma coisa a mais ali. E essa coisa a mais eu vou explicar aqui agora para você entender. Os conceitos que vão ser utilizados aqui nesse vídeo é o conceito de distância no plano cartesiano e o conceito de semelhança de triângulos, certo? Então vamos lá, vamos embora. Primeiro vamos fazer um plano cartesiano aqui. Um plano cartesiano aqui. Opa, fazer um negócio minimamente reto aqui pelo menos. O quadro é pequeno, então não ligue se eu fazer confusão, por favor. Vamos dar uma moral. Aí. Vamos marcar 3 pontos distintos A, B e C no meu plano cartesiano. Vamos lá. Aqui eu vou ter o ponto A, aqui eu vou ter um ponto B, aqui eu vou ter o ponto C. A, fazer melhor aqui, A, B, C. Você concorda que esses pontos ali no plano cartesiano, eles têm pares ordenados x e y? Então vamos colocar os pares ordenados desses pontos aqui. Aqui, nesse ponto, eu tenho o que eu vou chamar de x1, porque esse é o eixo das abscissas e esse é o eixo das ordenadas. Tem um x1 e aqui eu tenho um y1. Analogamente, ponto B, aqui eu vou ter x2 e aqui eu vou ter y2. E por fim, mas não menos importante, aqui eu vou ter x3 e aqui eu vou ter y3. Estou utilizando basicamente as regras do jogo do plano cartesiano. Pares ordenados, pontos aqui, certo? Cada ponto com seu respectivo par ordenado que ele pertence, certo? O par ordenado do ponto A é x1, y1. O par ordenado do ponto B é x2, y2. O par ordenado do ponto C é x3, y3. Beleza? Estou utilizando as regras do jogo aqui, certo? Agora, vou fazer o seguinte. Eu vou fechar um triângulo retângulo aqui. Ele vai ser retângulo nesse ponto. Mesma coisa para cá. Vou fechar um triângulo retângulo aqui também. Beleza? Retângulo aqui. Só fechei o triângulo retângulo, certo? Pontos, liguei eles com retas para fechar meus triângulos retângulos, porque isso aqui vai ser a base dessa demonstração. Agora vai entrar o conceito de distância. Basicamente, para você calcular a distância entre dois pontos no plano cartesiano, você, por exemplo, quero calcular a distância de x1 a x2. Eu pego x2 e subtraio de x1.
e eu vou ter a distância. Com esse conceito fresco em memória, qual é o tamanho desse lado aqui? É o x2 menos o x1. x2 menos x1. Por exemplo, para eu andar do A até esse ponto aqui, eu faço a subtração desse e desse. Que vai ser esse lado aqui. Entendeu? Analogamente para esse aqui, só que com o eixo dos y. Esse lado aqui vai ser y2, fazer aqui no meio, y2 menos y1. Certo? Então, aqui eu tenho os lados desse triângulo retângulo. Analogamente, eu vou fazer para esse outro aqui. Esse aqui vai ser x3 menos x2. E esse aqui vai ser y3 menos y2. Beleza. Estou ali utilizando as regras do jogo. Distância entre dois pontos. Certo? Beleza. Agora vai começar a brincadeirinha. A lei da função do primeiro grau, como você sabe, é y é igual a ax mais b. Ou seja, se eu tenho o valor de x, eu consigo encontrar o y. Se eu tenho o valor de y, eu consigo encontrar o x. Se eu tenho o valor aqui do domínio, eu consigo encontrar o seu correspondente na imagem, certo? Beleza. Agora, o que eu vou fazer? Dito isso, se eu jogo esse ponto aqui na fórmula, esse ponto eu jogo aqui, qual vai ser o seu correspondente? O y1, certo? Então, o y1 vai ser igual a x1 mais b. Analogamente para os outros pontos, se eu pego o x2, jogo nessa fórmula, qual vai ser a sua imagem? O y1, certo? Então, o y2, desculpa, é ax2 mais b. E por fim, com x3, se eu jogo x3 aqui na fórmula, a sua imagem vai ser o y3. y3 vai ser igual a ax3 mais b. Utilizando o conceito de função, se eu jogo um par ordenado x aqui na lei, eu consigo encontrar a quem ele está associado. Se eu jogo x1 aqui, eu consigo encontrar o y1. Ele está associado ao y1, certo? Beleza. Agora, o que nós vamos fazer, certo? Tá vendo essas subtrações aqui? Então, presta atenção agora. Vou fechar, vou isolar isso aqui. Beleza? E eu vou fazer o que está sendo dito aqui. x2 menos x1. Na verdade, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer y2 menos y1. Certo? Se eu faço y2 menos y1, eu vou basicamente pegar o y1, que é ax1 mais b, ax1 mais b, menos, vou pegar o y2, que é ax2 mais b, ax2 mais b, e vou subtrair do y1, porque não é isso que está falando aqui, vou subtrair do y1, vou pegar o y1, ax1 mais b. Beleza? Agora a gente vai fazer umas manipulações algébricas aqui. Tá vendo esse sinal de negativo? Ele vai trocar o sinal de todo mundo. Ou seja, vai ficar assim. Aqui vai ficar menos ax1 e aqui vai ficar
menos B. Uma pergunta, por que vai trocar o sinal de todo mundo? O que acontece? Aqui tem um elemento neutro, que é o menos 1. O menos 1 vai fazer a distributiva aqui e só vai trocar o sinal de todo mundo, certo? Aqui vai ficar menos B, aqui menos AX1, certo? Aqui eu tenho mais B e menos B. Posso cortar eles, que vai dar 0. E vai ficar o seguinte. Y2 menos Y1 é igual a AX2 menos AX1. Agora nós vamos utilizar uma fatoração aqui. Eu tenho termos semelhantes aqui, que é o A. Eu posso colocar o A em evidência. Y2 menos Y1 é igual a... Vou colocar o A em evidência, que vai multiplicar x2 menos x1. Certo? Beleza. Vou colocar um asterisco aqui, que eu vou jogar ele aqui em cima. Asterisco. Aqui, eu só vou pegar esse cara e vou jogar aqui. x2 menos x1. Beleza? Agora, esse cara aqui, ele está multiplicando o A. Eu vou passar ele dividindo. Y2 menos Y1 é igual a sobre x2 menos x1 é igual a A. Eu só passei dividindo para o outro lado, certo? Está multiplicando ali. Beleza? Agora, eu vou fazer semelhantemente para y3 menos y2, certo? Vamos lá. Vou apagar isso aqui. Agora vai ser y3 menos y2. y3, olha o y3 aqui, que é o ax3 mais b, que vai subtrair o y2. O y2 é esse aqui. ax2 mais b. Certo? Olha aqui, o sinal vai trocar. O negativo vai trocar o sinal de todo mundo. Então aqui vai ser negativo. E aqui vai ser negativo. Esse b vai cortar com esse b. Vai ficar o seguinte. y3 menos y2 vai ser ax3 menos ax2. Melhorar esse x aqui. x2. Certo? Vamos novamente utilizar a fatoração aqui. Temos termos comuns aqui, nós podemos colocar A em evidência. y3 menos y2 vai ser igual a o A, que vai multiplicar x3 menos x2. Agora eu vou pegar esse cara aqui, vou marcar com um xzinho aqui, eu vou jogar ele aqui, xzinho aqui. Vou passar esse cara aqui dividindo, certo? E vai ficar o seguinte, ficar y3 menos y2 sobre x3 menos x2. E isso aqui vai ser igual a A. Agora nós vamos fazer a seguinte observação. Vou até apagar aqui para visualizar melhor. Observe que quando a gente fez para esse lado, para esses caras aqui, deu A. Quando a gente fez para o outro triângulo retângulo, também deu A. Certo? Ou seja, o A na função do primeiro grau, lembre-se, o A é conhecido como coeficiente angular. O coeficiente angular determina a inclinação da reta. O coeficiente angular em ambos os triângulos retângulos é o mesmo. Ou seja, não está tendo variação na minha reta. Portanto, com isso, eu consigo chegar na conclusão que o gráfico de uma função afim é uma reta constante. Porque
esse ângulo aqui não varia. Se ele variasse, esse A ia ser diferente um do outro. Mas o A é o mesmo. A gente chegou no mesmo valor de A. Ou seja, o ângulo aqui, o coeficiente angular, é o mesmo. Portanto, a reta sempre vai ser constante. Obrigado. E, caso vocês queiram saber mais, vou indicar uma leitura para vocês. Tudo isso que foi demonstrado está nesse livro aqui, certo? Está contido nesse livro, que é o Fundamentos de Matemática Elementar. Essa aqui é a edição antiga, de 1985, ou seja, é bem antigo. A demonstração tem nele. Tudo sobre função do primeiro grau você encontra aqui. E outros assuntos também, como função do segundo grau, conjuntos e tal. Essa aqui é a edição atual, só que eu tenho o volume 8. Essa aqui é antiga. Até o tamanho é diferente, tá vendo? Então, fica essa leitura aqui para vocês. E obrigado por assistir essa demonstração.